Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Café com Informação. O meu nome é o Sui. O meu é Yuri. E hoje nós vamos falar sobre o exame de admissão no ensino médio, que seria COCO, né? Ensino médio que pra mim é colegial e vai ser eternamente colegial. O Brasil mudou aí e a gente fica confuso com esse negócio. Mas para muita gente que tem aqui os seus filhos, né? Sabe que automaticamente do Shogaku até o Chugaku, a pessoa tendo boas notas ou não funciona como no Brasil. Ele tendo boas notas ou não, se comportando bem ou não, automaticamente eles vão passando de série até o último ano do Chugaku, né? Mas a partir do momento que ele quer ingressar no colegial, no Koukou, né? Que seria o ensino médio do Brasil, ele precisa prestar um teste, né? No caso, né? Então, esses últimos 3 anos do Chugaku é uma tensão, uma pura tensão. O último ano, então, é uma tensão, assim, mais pesada, porque você sabe que já está chegando o dia de você fazer o teste. Se você não for aprovado no teste, é como se fosse um vestibular no Brasil. Você não consegue entrar e continuar os seus estudos naquele ano, né? Então, nós da Commons temos um guia, né? Que chama Guia de Orientação para Pais e Alunos de Admissão de Ibaraki, esse aqui do ano passado, né? Mas o conteúdo vai ser o mesmo. E nós temos o link que vamos colocar para você fazer um download. Tá bem completo esse guia, tá bem interessante. Então, para pais e alunos que têm aí seus filhos que vão estar cursando, vão prestar o teste ano que vem, né, para entrar no colegial. Então, é bem interessante você tá fazendo o download para você ficar por dentro das informações, né? Como eu falei, aqui no Japão, até o Chugaku, né, que acho que é o fundamental, né, do Brasil, que seria os 6 anos do Shogaku e mais os 3 anos do Chugaku. Esses 9 anos são ensino médio obrigatório aqui no Japão. Agora, o Koukou, o colegial, ele já não é obrigatório. Ou seja, se você terminar o Chugaku, se o seu filho quiser optar para ir para uma fábrica ou trabalhar, ela pode ir. Porém, são muito poucas as empresas que costumam admitir, né, as crianças que formam apenas o Chugaku, né? As condições também não são tão boas quanto uma pessoa que sai do colegial, graduou o colegial no caso, né? Yuri, em relação ao COCO também, tem algumas fábricas que exigem determinadas escolas, né? Tem algumas escolas que têm pontuação menor, alguma coisa assim também? Na verdade é assim, no colegial você pode escolher qual escola você quer prestar, mas desde o primeiro ano do Chugaku, que você entra no Chugaku, eles realizam algumas vezes ao ano um teste, né? E lá eles colocam você na pontuação. Se tem 100 pessoas, eles vão te colocar, você é número 50, você é número 30, você é o número 1, você é o número 100 e tal lá. E lá você tá sabendo mais ou menos o total da sua pontuação com 5 matérias e aonde você tá ali na turma, né, do primeiro ano, do segundo ano, né? A partir de mais ou menos a soma das 5 matérias, da pontuação, isso não é uma informação interna que os professores têm, no caso, né? Tal escola, ele admite pessoas com 150 pontos, tal escola já precisa de 250, tal escola já é 300, 350, 400 ou 450. Então, tem informações internas da escola, não sai isso para fora, mas geralmente a gente fica sabendo que, por exemplo, geralmente quando tem Dai-ichi Koukou, que é o primeiro, né, o primeiro, segundo, geralmente o Dai-ichi são pessoas assim, crânio, pessoas que já têm lá seus 300, quase 400, quase seus 500 pontos ali, né, que provavelmente vão estar saindo de lá para uma universidade também bem reconhecida, no caso, né. Então, por isso que esses últimos anos do Chugaku, não só em relação à pontuação, mas vai um relatório que eu tirei aqui para vocês, um relatório do aluno, de como foi esses 3 anos dele, né? Esse relatório aqui, ele vai desde comportamento, desde
como ele atuou, se ele fez algum tipo de atividade extracurricular na escola, que é o Bukatsu, que coisas que se ele participou, se ele foi ativo, né? Como que foi a pontuação dele durante esses 3 anos, e aí vai o comentário do professor, o carimbo do diretor. Então é uma coisa que não começa a partir do 3º ano do Chogaku, já começa ali lá atrás, no momento que ele entrou, desde o 1º ano até o 3º ano. Então, papais e mamães que têm os seus filhos que vão estar entrando no Chogaku e querem, de repente, de repente a pessoa tem um sonho que ela tem que estar entrando em um determinado colégio, então aí é uma coisa que ela tem que ter uma responsabilidade desde o momento que ela entra e tem que pensar que ela tem que pegar firme esses 3 anos para conseguir estar entrando numa escola aí mais ou menos reconhecida, digamos. Porque isso é influenciado durante a vida toda na escola, na escolha de um serviço, de uma faculdade ou de um seminário. Para os meus filhos, eu vivo falando para eles que o shigotô deles, o trabalho deles é estudar. O shigotô da criançada é estudar, gente. Tem muita gente aí no game aí, ficando horas e horas no celular aí, deixando de estudar. O shigotô de toda criança, gente, nada mais é do que estudar para futuramente estar garantindo alguma coisa melhor, né? Então, como que funciona esse teste, né? Então, nós temos aqui o calendário que eu vou estar explicando, né? Aqui no Japão, geralmente é comum o aluno prestar 2 testes, muito comum. Isso se chama Heigan. O que seriam esses 2 testes, né? Geralmente ele faz o teste em janeiro, que é para uma escola privada, uma escola particular, que a mensalidade é caríssima, né? E em março ele vai prestar para uma escola pública. Por que geralmente as famílias fazem isso? É o tal do suberidome, né? Para caso você não for aprovado na escola pública, você ter a opção de entrar numa escola particular. Veja bem, eles fazem isso, mas não são todas as famílias que têm condições de arcar com uma escola particular. Realmente é muito caro. Cada escola tem um preço, cada escola tem um tipo como diria assim, da atividade deles, porque é particular. Então eles que definem tudo ali, como que é, né? E os valores não são padrão como as escolas públicas. Então muitas, geralmente, praticamente, eu vou dizer aí que 90% da japonesada já vai faz os 2 testes para garantir, caso não dê na pública, entra na privada, na particular. Mas os pais fazendo da tripa coração para pagar esses 3 anos, ainda se o aluno não repetir. Porque voltando naquele assunto de ser aprovado automaticamente, no Cocô não tem isso. No Cocô lá é igual ao Brasil, se você faltar demais, se você não tiver notas boas, né? Se você não tiver bom comportamento, a grande possibilidade do final do ano você bombar e ter que fazer de novo, né, o 1º ano do colegial, né? Só que aqui no Japão é muito comum a pessoa que foi reprovada não fazer mais uma vez o ano e geralmente sair, porque aqui no Japão o pessoal não aceita isso, né? Porque tem aquela coisa de senpai kohai, que é você vai cursar com uma pessoa menor de idade que você, e aí eles têm muito essa coisa de orgulho aí, né? E geralmente quando a pessoa ela bomba, os alunos geralmente eles param ali e aí vão trabalhar ou vão fazer alguma coisa, né? Então funciona assim, a partir já de... Deixa eu ver aqui. Na verdade, a partir do momento que o aluno passa para o 3º ano, ele já em julho, mais ou menos, tem a primeira reunião de pais e mestres, né? Pais, o filho e o mestre. Lá você já vai ter mais ou menos em mente qual escola que você vai querer ir, né? E aí o professor ele vai estar dizendo qual seria a possibilidade do seu filho entrar ou não nessa escola, ou caso ele queira muito ir nessa escola, quantos pontos ele tem que ter mais ou menos para poder entrar nessa escola. E aí ele vai ter como meta se esforçar nos outros testes para tentar enviando o pedido de admissão para a escola, né, no caso.
Aí vai chegando o final do ano, em dezembro a gente tem, caso queira fazer o Reigan, que é prestar, né, a privada, né, para garantir, caso não seja aprovado na pública, em dezembro ele já tem que estar escolhendo a escola privada que ele vai se candidatar e enviando o pedido, mais o relatório escolar, né, no caso, para a escola. Para em janeiro, logo depois que passa o ano, as festas e tal, já está se preparando para fazer o teste, né, da privada que chama Shiritsu Kokou, né? E aí, logo antes dele fazer o teste para a escola pública, já ele vai estar sabendo se ele foi aprovado ou não, né? E aí, em fevereiro, novamente, eles vão fazendo o teste. Durante esse período, acho que tem umas 2, 3 reuniões de pais e mestres. É muito importante, pai, que você participe, né? Antigamente, na minha época, tinha muito aquele negócio de não poder faltar porque eu vou ser mandado embora e tal. E às vezes os pais nem irem, né, na reunião. Às vezes o filho fazia a reunião sozinho com o professor. Mas é muito importante, né, a presença do pai ali, né? Saber qual escola que o seu filho quer se candidatar, se ele é capacitado ou não, né? Procurar aí fazer as visitas, que geralmente no verão as escolas ficam abertas para você poder visitar a escola, ver como que é a escola, tal. Vai junto com o teu filho, né? É muito importante a participação do pai nessa hora, né? Mesmo que não saiba falar Nihongo, mas a presença, né? Com certeza, gente. A criança se sente mais segura também. Com certeza. Eu tenho certeza que o seu filho vai lembrar e na hora que chegar a vez dele vai fazer a mesma coisa, né? É muito importante. Hoje em dia não tá mais aquela época de mais de 20 anos atrás, lá na minha época, que o povo não sabia nem o que era o Yukyu, né? Não podia faltar de jeito nenhum. Né? Já não tá mais assim, então o Japão tá abrindo aí várias, né, portas aí pro estrangeiro. Tem um monte de estrangeiro já que não trabalha na fábrica, né? Antes a gente nem imaginava que poderia trabalhar em outras áreas, mas a gente vê um monte de estrangeiro hoje, né, se destacando em outras áreas, e isso é bacana. Então, né? Não sei se são em todas as fábricas, mas pelo menos nos lugares que eu trabalhei, eu percebi que quando fala que é algo para os filhos ou para levar na escola, coisa relacionada aos estudos, esses pais são mais maleáveis, né? Eles costumam ceder esse espaço, né? Para a pessoa faltar, para sair mais cedo ou entrar mais tarde, né? Então eu acho que é coisa de conversar e consultar com antecedência, porque geralmente essas reuniões, essas atividades escolares, eles mandam com bastante antecedência as cartas, né? Então, se você não tá sabendo, se teu filho não entregou as cartinhas ali, vai lá fuçar na bolsa dele, que com certeza deve estar lá, né? Tá escondendo as coisas lá. Com certeza, às vezes você de última hora, né? E se você não lembra, você não fica em pé, no pé deles, eles não entregam. Então, se não tá vindo, né, você dá uma olhada ali, que pode ser que esteja lá um aviso, né? Então, voltando, aí ele vai fazer em janeiro a prova para o Kokou, né, para o Shiritsu Kokou, que é a privada particular. E aí em fevereiro, ele vai estar decidindo qual escola pública ele quer estar fazendo o teste, né? Então, aí, fazendo o teste, ele vai estar fazendo toda a documentação para enviar para a escola, para dizer que aquela pessoa vai prestar em março, né, o teste. E nesse meio período aí de fevereiro, quando todas as escolas, elas enviam os pedidos de admissão para as escolas, no dia seguinte ou 2 dias depois, em todos os jornais, sai mais ou menos aqui fala Bairitsu, mas sai, como que fala, a quantidade de alunos que vão prestar naquela escola? Tipo uma escala, sabe? Como que fala isso? Esqueci aquela proporção de quantos alunos por vaga, né? Isso! A quantidade de alunos por vaga, né? Então, isso aqui chama Bairitsu no Japão. E isso daí, depois que, geralmente, aqui tá falando que é mais ou menos...
o prazo para estar enviando é no máximo até dia, mais ou menos até a segunda semana de fevereiro. Aqui do ano passado foi dia 13. Até dia 13 de fevereiro, as pessoas que querem se candidatar em tal escola, ela tem, até nesse dia tem que estar lá a documentação do seu filho. Então, se seu filho decidiu ir tal escola, então com antecedência o professor ele vai fazer toda a documentação e vai estar enviando para aquela escola, né? Sendo assim, no dia seguinte, que aqui foi no dia 14, uma sexta-feira, já em todos os jornais de manhã, você pode ir no jornal, com certeza vai estar lá, daqui da província de Baraque, digamos, da escola tal até a escola, quantas pessoas eles vão pegar e quantas pessoas se candidataram para fazer o teste, tá? Isso aí aconteceu eu fiz tradução ano passado com uma pessoa que ele queria entrar numa escola, só que acho que ele tinha recém-chego do Brasil e não estava com uma pontuação boa, e aquela escola que ele quis, no caso, estava abarrotada de gente. Então, digamos, eles vão pegar 200 pessoas, tinha 210 pessoas. Então, certeza que aí 10 iam cair, né? E como ele estava meio inseguro, logo nesse mesmo dia 14 que saiu no jornal, a escola ligou para mim para ir fazer a tradução para a família, para perguntar se ele quer fazer, só pode ser feito uma vez, se ele quer fazer a transferência para uma outra escola, ou se ele quer prestar nessa escola mesmo, né? Porque o professor já sabe mais ou menos que há uma possibilidade da pessoa não ser aprovada. Então ele consultou, nesse mesmo dia que saiu o Bairitsu, consultou a família para ver o que eles queriam, se eles queriam trocar para uma outra escola que estava faltando aluno, por exemplo. Mas não é que está faltando aluno que eles vão pegar, mas é uma possibilidade maior, né, do que a outra. No caso, né? O professor fica como orientador também, né? Sim, sim. Então aí, nesse caso, a pessoa ela não quis, ele quis tentar mesmo nessa escola aí, que ia reprovar 10 alunos, digamos, por exemplo, e batata, ele foi reprovado, né? Aí o que aconteceu? Saiu o resultado, geralmente isso é depois da formatura, saiu o resultado, a pessoa foi reprovada, né? Sendo assim, ela tem condição, o professor novamente vai chamar, né? Falando que foi reprovado e tal, e depois saiu uma lista das escolas que estão pedindo a segunda chamada, Nidiboshu chama isso, né? Na segunda chamada vai estar lá, tal escola tem tantas vagas. Aí, a pessoa que foi reprovada, ela tem a chance de mais uma única vez, né? Tá se candidatando para tal escola para fazer a segunda chamada e tentar para ver se vai ser aprovado ou não. Ou seja, muita tensão, na verdade. E tem a possibilidade também, na época, essa pessoa ela foi aprovada na particular. Só que a particular ela é muito cara, em torno de mais ou menos, sem falar a mensalidade, que é em torno de mais ou menos, tá, gente? Todas as escolas têm um preço diferente. Uns 50 mil por mês, mais ou menos, tá? Mensalidade. Só que até, eu não lembro o valor, mas era uma quantia bem salgadinha. Até tal dia, que era antes de sair o resultado do teste da segunda chamada, ele tinha que depositar um valor de inscrição, que também era salgadinho, eu acho que era mais de 200, 300, era um valor salgadinho, bastante, que até tal dia você tem que depositar aquele valor, tá? Pra garantir a tua vaga na privada, pra caso você cair novamente na segunda chamada aí. Só que isso eles não esperam, a escola privada eles são bem espertinhos também, eles não esperam sair o resultado da segunda chamada. Antes de sair o resultado da segunda chamada, até tal dia, tal hora, tem que estar o dinheiro na conta da escola. É uma forma de já garantir o dinheiro, né? Então, gente, é tenso. É muita tensão. Sem contar que, no caso para o adolescente, né, para o aluno, é uma pressão muito grande, né? Uma pressão muito grande. E os pais também vão estar pressionados por querer que os filhos entrem, preocupados com o dinheiro e tudo mais. Fica essa tensão familiar também, né? Com certeza, porque eu acho que aí a gente tem que ir se preparando, né? Porque o colegial público, ele não sai muito caro, sai em torno de mais ou menos uns 18, uns 20 mil, né, por mês. Não tem essa taxa de inscrição, assim, esse depósito alto, né, salgado que a gente tem, mas tem essa tensão aí essa candidatação aí que é muito grande, né, então
eu acho que a pessoa, se ela não se garante muito em relação à matéria, né, se é dificultoso para a pessoa, ela tem que garantir aí no comportamento, ou se, né, porque cada um é bom naquilo que, né, de repente ela não é boa nos estudos, mas ela é boa em alguma atividade, de algum esporte. Então, se é assim, tem a possibilidade também de você ser indicado, ou algum olheiro, de repente, vir na escola, né, e sugerir. Pode entrar pelo esporte isso, também. tem pelo esporte, pela arte, né, se ela faz música ou coisa assim, ou se ela é muito boa, ela tem aquelas escolas, né, aqueles colegiais que são próprios para nessa área, ou se ela é boa em arte, alguma coisa aí, se ela destacar, se ela fazer bem, pode ter aí a possibilidade, né? Então, funciona mais ou menos assim, gente. Então, e tem a possibilidade também de não utilizar o Reigan, que seria fazer os dois testes de admissão, que seria a privada e a pública, né? E tem o Tangan. O Tangan você só vai fazer a privada, você só vai estar enviando o seu pedido de admissão para fazer o teste de admissão na privada. Sendo assim, já vai com um pedido diferente, você já está dizendo para a escola particular que você só vai cursar, só vai fazer o teste naquela, você não vai fazer outra. Então, lógico que eles vão avaliar a pontuação, vai ver o teste da pessoa, ver se ela é capacitada ou não para entrar ali, mas ali vai pesar um pouco porque eles estão sabendo que ele só vai prestar para aquela escola, né? Então, há grandes chances de eles ficarem com o aluno também, né? Caso, né, esteja dentro ali da capacidade deles, né? Então tem essas duas formas, ou Reigan ou Tangan. Geralmente, mais ou menos 90% aí da galera, dos estudantes, das famílias, mesmo tendo ou não condições, só para garantir aí uma possibilidade, né, do filho, caso seja reprovado na pública e para privada, fazem esses dois testes, né? E o colegial, no caso, você pode escolher o colegial que você quiser ir, né? Se você for capacitado, se entra dentro das qualificações da escola, você pode prestar, e aonde você quiser, no caso, né? Na verdade, se você quiser ir fora do estado também, se tiver uma escola ali que te interessa, de repente uma profissionalizante ou algo assim, e você tiver condições de estar se mudando, ou morar no Uriô, ou pagar um Uriô, sei lá, você também pode estar indo, não só em Ibaraki, mas em outras escolas também. E tem outros tipos de curso. O mais comum é o Zenit-C, que é o curso integral, que é de manhã, né? Que é o das 8 até 3 e pouco, 4 horas, de segunda a sexta. Tem o Teid-C, que é o curso em período parcial, que ele geralmente é de tarde, de noite, né? O Teid-C. E tem o Tsushin-C, que é um curso que você faz via correspondência, né? Você entra naquela escola, eles te mandam um monte de tarefas, um monte de relatórios para você fazer e estudar automaticamente, e algumas vezes no mês, ou uma vez a cada não sei quantos meses, você vai lá para fazer o teste, né? E só que a diferença do Teid-C e do Tsushin-C para o Zenit-C, que é o normal, né? Que é a diferença de que o Zenit-C, que é o curso integral, a gente estuda 3 anos por 3 anos, caso você não reprove, não venha reprovar. Agora, o Teid-C e o Tsushin-C, geralmente ele demora 4 anos para mais, dependendo desse do Tsushin-C. Então, você pode estar trabalhando e fazendo o colegial, mas é um ano a mais que você vai estar estudando, e olha, se você for reprovando, tal, se você não conseguir acompanhar, pode ser que demore mais, no caso, né? Então, seria isso. Em relação aos tipos de cursos que temos também no colegial, tem o Futsuka, que é o curso regular, né? Tem o Seimonka, que é o curso de especialização, escola técnica, no caso, né? Se você já sabe o que você quer ser futuramente, né? E já tem mais ou menos uma noção, pode ir para uma escola técnica, no caso, não precisa estar indo no Futsuka. Ou se você não sabe se você quer trabalhar ou se você quer estudar, ou que você não sabe e você quer garantir os dois, tem o Sougou-gakka, que é o curso integrado, no caso, né? Geralmente o Futsuka e o Sougou-gakka
são escolas que a gente cursa para ir para uma faculdade, para um Senmongaku, para alguma coisa, né? Já o Senmongaka, ele já é uma escola técnica, então você vai já aprender alguma coisa, de repente dali você já vai para uma empresa naquela área que você está fazendo, ou ir novamente para uma outra escola técnica, aí, uma faculdade, um profissionalizante, para estar se aprimorando no caso, né? Então é isso, gente. Pode ser que eu enrolei aí, falei tudo misturado, mas todas essas informações que eu falei para vocês tá aqui no guia, tá? Que a gente vai deixar o link da Commons. Tá bem completinho. Gente, eu não sei onde tá. Cadê? Aqui. Esse aqui, ó. Esse guia aqui da Commons já faz anos e geralmente a gente reunia a galera, né? O pessoal, por exemplo, que mora em Joso, o pessoal de Tsukuba, a gente ia nos locais, Tsuchura, já cheguei a ir até Kandatsu no caso, e aí a gente junta entra em contato com escolas, né, Chugaku, com os professores e das escolas que tem bastante estrangeiro, não é só para brasileiro não, tá gente? Na época que eu fui em Kandatsu lá tinha muito chinês, tinha vietnamita, tinha várias nacionalidades, aí a gente vê qual é a língua que a pessoa precisa, né, tá? E aí a gente tem em outras línguas esse guia, e a gente leva tradutores também lá, e a gente era um sucesso, era bem bacana, levava estudantes que cursaram, que ingressaram para uma faculdade, aí como é que foi feito, como que ele estudou, essas coisas, né, eles davam o depoimento deles, e a gente chamava escolas também para estar explicando como que é a escola e tal. E nesse período aí o pessoal já esclarecia algumas dúvidas, né? Mas devido ao corona, eu acho que esse ano vai ser impossível a gente estar se deslocando, ir nesses lugares, alugar salão, vai aglomerar muita gente. Então a gente está pensando uma forma de fazer isso online. Não sei como é que vai ser em relação às línguas, né? Porque mesmo online pelo Zoom ou por alguma coisa assim, eu acho que talvez a gente vai fazer vídeos, né? Novamente mais detalhados em relação a isso, em outras línguas também. Talvez vai deixar no nosso site, a gente está ainda pensando, né? Vendo como vai fazer. Mas no site da Commons tem esse guia, faça o download. Se você tem aí seu filho que está cursando o 3º ano do Chugaku, já baixa, já vê como que funciona nas entrevistas, né? Se o Gaku não tem um tradutor, ou se você não pode levar um tradutor, já leva para o professor ver para te orientar, tal, que vai ajudar bastante. Bom, pessoal, então, hoje a gente vai ficando por aqui com mais um Café com Informação. Hoje a gente tá com um cenário diferente, né? A gente pegou a rua aqui atrás. Pois é. E como a gente explicou da outra vez, a gente grava dentro de um café. Esse horário do café tá fechado e a gente aproveita para gravar. Né? E hoje tem café. Hoje tem café. Hoje tem café, não é água, não. A Yuri preparou um café pra gente aqui, ó. Aí sim. Bom, então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, compartilhe, passe pros seus amigos. Se vocês tiverem sugestões, mande pra gente também sobre novos vídeos ou se ficou muita coisa aí faltando. Mas também é só entrar em contato com a gente pela página, que a gente vai colocar vocês em contato com as pessoas que estão aptas a responder tudo que vocês precisam saber. Meu nome é o Sui, a gente vai ficando por aqui. Meu Yuri, né? E, gente, entre em contato com a gente. Tem, às vezes, pessoas que têm dúvidas, não só na área do colegial, mas, né, agora há pouco você estava falando de um rapaz aí que parou os estudos, quer retomar e tal, né? Então, justamente isso. Muitas pessoas acabam... brasileiros mesmo que estudam aqui, eles terminam o fundamental, que seria tipo 8ª série da nossa época, né? E param de estudar, porque querem trabalhar. A maioria já vai completar 18 anos, quer comprar um carro, quer comprar as coisas e tal, e acaba parando de trabalhar. Eu encontrei com um rapaz esses dias que se arrependeu de ter feito isso. E aqui é difícil retomar os estudos, né? Não é como no Brasil que você vai lá e tem... Eu não lembro, chamava lá no Brasil que você faz... Supletivo? Supletivo? Então, lá tem o supletivo que você vai e procura. E aqui também tem algo equivalente, né? Tem sim, só que a pessoa ela tem que ter muita força de vontade, porque querendo ou não, eu acho que em qualquer país, eu acho, a gente ficar um ano sem ir pra escola, sem estudar, sem pegar nos livros, tá aquele, né, intensivo que a gente, né, eu acho que é difícil, a não ser que ela seja muito dedicada ali. E tem sim aqui no Japão, inclusive para você entrar no colegial, você tem que ter o certificado de que você saiu da escola, do Chugaku, foi formado no Chugaku japonês, no caso, para você conseguir entrar no Kokou. Então, gente,
se o seu pai, se tua mãe te dá a oportunidade, vai, leva a sério, vai até o final, faz toda a diferença. Valorize o estudo, porque não é só aqui. Se você voltar pro Brasil, esse estudo vai ter valor também. Com certeza. No caso desse menino, ele se arrependeu muito de ter parado, porque ele entrou para trabalhar numa fábrica e virou peão como qualquer outro que veio para trabalhar, que veio diretamente trabalhar na fábrica, né? Só o fato de saber o Nihongo não é muito vantajoso. E ele viu os amigos dele estão prosperando já, né, por ter continuado os estudos. E ele veio falar comigo, né, perguntar, né, porque ele viu alguns vídeos nossos, e eu falei para entrar em contato com a Comus aqui, né. E parece que ele tá querendo voltar a estudar mesmo, né. Bom, gente, eu acho que é uma coisa assim que o estudo, o conhecimento, ninguém pode tirar de você, né? Então é uma oportunidade, né? Se hoje em dia, maioria, tem bastante estrangeiros que está cursando o colegial. Eu esqueci de falar, mas tem para estrangeiros, no caso, que tem menos de 3 anos no Japão, tem maioria das escolas, ela tem uma vaga que chama Tokurei, né? Tokurei, que eles abrem uma exceção dentro ali, que eles pegam, geralmente todas as escolas têm 2 vagas, no mínimo 2 vagas tem que ter para cada escola para pegar estrangeiros, né? Então, se você tem menos de 3 anos no Japão, você pode estar prestando esse Tokurei, que em vez de você fazer as 5 matérias, que seriam matemática, inglês, japonês, que seria o Kokugo, ciências e história, né, estudos sociais, você só vai fazer matemática, inglês e japonês. Tá? E dependendo da escola, por exemplo, digamos que seja uma escola aí que com 150 ou digamos 200 pontos você consiga entrar, se você tiver a matemática e o inglês perfeito, mesmo que você não venha conseguir o japonês, que é o mais dificultoso, eu acho que para o estrangeiro, né, porque é um nível já bem elevado, você tem a grande chance de entrar, né? Mais a entrevista eu acho que tem. Então, se você tem menos de 3 anos no Japão, tem essa possibilidade. Aqui em Ibaraki, todas as escolas, todos os colegiais têm esse Tokurei, no mínimo 2 alunos. Tem escolas que estão abrindo mais vagas para pegar estrangeiro, e eu acredito que em outros estados, outras províncias também tem. Então, se você não sabe se o local onde você reside tem ou não, dá uma perguntada pro professor aí, que ele vai poder te orientar com certeza. Ou seja, estude sempre, tendo a oportunidade, né? Como a Yuri falou, se seus pais dão oportunidade, aproveita para estudar. Isso aí. Bom, galera, a gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima. Valeu.